Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala, povo, vocês estão bem? Seja muito bem-vindo ao Franguinho Sem Censura dessa segunda-feira, para a gente agitar a sua rede social, para agitar o YouTube, porque a discussão estava boa fora do ar. Vamos ver se vai continuar do mesmo jeito, hein? A gente vai falar do que aconteceu de melhor nesse fim de semana no esporte, principalmente no Campeonato Brasileiro. Tô com o Lito Cavalcante aqui do meu lado, o senhor Amalfi, Quartarolo e Rodrigo Gini ao vivo para você. Seu Lito estava provocador antes de começar o programa. Continue, fale do Botafogo. Como é que você estava falando? Vamos ver agora com as câmeras ligadas. Olha, eu até poderia falar do Botafogo, mas eu fui mal compreendido por você, Alê. Eu estava comentando que o campeonato está começando a funilar, mas eu estava me referindo ao fato do Palmeiras, que é o segundo colocado, tá abrindo 4 pontos do Grêmio e do Flamengo. Aí você achou que era deboche. Não era. Você sabe que eu não sou debochado, não é meu jeito. Quem achou que foi deboche, levanta a mão. Só eu? Não, 3, ó. O Gini não tinha visto o comecinho. O Gini chegou agora. A deboche bom. O Gini me conhece há mais tempo, me conhece bem, sabe que deboche não é o meu estilo. Eu não gosto de falar que o time adversário, não comemoro derrota de adversário, eu comemoro as vitórias do meu time ou lamento as derrotas do meu time. Só que agora, já que você provocou, agora eu vou dar o deboche. Por isso eu tenho ficado muito pouco triste esse ano. Porque o Botafogo só ganha, já está ficando até um rotineiro, né? O Botafogo é o Max Verstappen do Campeonato Brasileiro, né? Tá vendo? Chateou. Olha, Amalfi, que pena. Amalfi, você está ligado com esse deboche todo? Eles vão mudar a regra do Campeonato Brasileiro. Já colocaram as finais da Copa do Brasil em finais de semana. Né? Então já vão transformar o campeonato de pontos corridos, que o Botafogo está se dando bem esse ano, vão querer mudar, vai transformar de mata-mata de novo. Aí eu não sei se esse deboche vai continuar, né, Mal? Os caras aí estão, a gente é supersticioso, se mudar de novo a gente não consegue. A gente não é supersticioso. A gente não é supersticioso. E mata-mata por mata-mata, basta você ver a série de jogos invictos do Botafogo. Aí você pode ver que você mata-mata. Para o Botafogo, mata-mata a gente chama de vence-vence. Psicológico. Vence é muito. Quem é o oitavo hoje, hein? Quem é o oitavo que pegaria o Botafogo, hein? Vem aí, vou ver aqui. Fortaleza. Eu sou Fortaleza. Voivoda dá um nó tático no Bruno. A gente está vendo, todo programa o Amalfi com essas histórias. Quero ver gol do Segovinha, quero ver isso, quero ver aquilo, e o Botafogo vai ganhando. Vocês conhecem o velho provérbio, a caravana passa, a caravana continua passando, e passando por cima. Gol do Segovinha eu não vi, mas eu vi o Diego Costa, que eu acho... Você também não viu o gol do Lucas Perry, você também não viu o gol do Adrielson. Todos eles fazem parte de um time. Agora, você deve ter visto ontem 2 gols do Diego Costa, não viu? Então, eu estava falando aqui deboche, que eu acho... Ontem apareceu também para não falar da superstição, só apareceu na torcida o Super Tapetinho, né? Então, já inventaram mais uma. Vi, claro que é. Para fazer o franguinho, a gente é obrigado a ver tudo. E eu acho que o Diego Costa vai substituir o Tiquinho com vantagens. Eu acho ele superior. Agora botei uma pimenta aí, eu acho que ele substitui o... Mas agora falando sério... Não, a gente estava falando sério, mas com menos deboche, é outro tipo de jogador, é outra forma de jogar. É que o time do Botafogo, ele consegue quebrar a última linha, chega com bastante gente, e a função do Diego, que ele joga muito mais de costa, né? Ele é mais trombador, assim, e faz muito bem isso, pode dar outra cara pro Botafogo. No primeiro jogo que eu fiz dele lá na Sul-Americana, ele não encostou na bola. Ontem ele já fez 2 gols, né? A bola chegou nele. É isso, seu Quarta. Seus destaques, fora o deboche do nosso querido amigo ali, seus destaques, por favor. Os deboches do Amalfi que você está falando? Ele está atravessando, não, ele tá passando no sinal vermelho. O Lito e também a Amalfi, Ale, Gini, de vez em quando, eu sou um cara chato normalmente, viu, Ale? Mas tem um dia que sou muito chato. Daí, quando a minha mulher reclama, eu falo assim, poxa, um dia no ano eu posso. Um dia só. O Botafogo tem todo o direito, o torcedor, de ser debochado. O campeonato é do Botafogo. Tem uma informação que você não vai gostar, Lê. O Botafogo é o campeão brasileiro 2023. Pela experiência que eu já vivi, esse time não perde mais. A disputa é do segundo para baixo.
vai começar o segundo turno. Se o Botafogo perder, os outros todos têm que ganhar. Não vai perder. E sobre o Diego Costa, eu acho que como jogador, ele é mais completo que o Tiquinho Soares. Mas o Tiquinho Soares está iluminado, está enquadrado no elenco do Botafogo, no time. Dá para jogar os dois, a não ser que apareça um Sampaoli da vida, um Jorge Jesus, que achava que Pedro e Gabigol não podiam jogar juntos. Eu acho que a função do técnico é fazer os melhores jogarem juntos, né? Por isso que o Zagallo até hoje é reverenciado por muitos, né? Por causa da Copa de 70, que botou os craques jogando juntos. Eu acho que dá para jogar. O Diego Costa, a única coisa é que na carreira dele, primeiro, ele tem uma carreira melhor que a do Tiquinho Soares, indiscutivelmente, nada contra o Tiquinho, mas o Botafogo está caminhando a passos largos, célere, e mantendo, inclusive, essa busca. Mas o Botafogo já é um destaque do campeonato. Agora, o outro destaque é o VAR. Para um time como o Palmeiras, que vivia falando de sistema, no meio de semana, o sistema do VAR deu 3 gols para o Palmeiras acertadamente. Mas se fosse do sistema contra, não daria. E ontem arranjaram um gol anulado contra o Vasco da Gama, né? E o seu Abel Ferreira está aí calmo. Eu conheço o país onde estou a trabalhar, eu também conheço o país de onde você veio, muito, muito hipócrita, mas a verdade é que o Palmeiras é o Palmeiras. E o gol do Rafael Veiga, que pintura, hein? Olha, atenção, torcedor. O gol do Rafael Veiga não foi invenção do Abel Ferreira. Esse tipo de jogada, na década de 80, 70, 60, a gente tinha muito aqui no Brasil. Então, essa ele não inventou, tá? Só para me defender, eu não estou dizendo que o Botafogo não vai ganhar o campeonato, tá? Estou só reclamando. Não, você está torcendo só. Está insinuando. Eu não gosto do deboche, aquele. Já deu aí. Isso aí isso que eu não gosto, é só isso. É um alerta. Esse ano vai ganhar. Eu acho que você não gosta da realidade. Da vingança. O Gini, como é que foi a estreia da Arena MRV aí em BH? Conta para nós. Fora o gramado, tá meio esburacado, né? Pois é, né? Tanto se esperou, tanto se fez, tanto se falou, enfim, abriu, mas não abriu na melhor condição. E é uma tradição, né? Quando você abre estádio novo, essas arenas, aí começa a surgir ponto cego, o gramado ainda não está essas coisas. Mas, enfim, uma hora tem que começar. O Atlético tanto quis que agora tem sua casa. E começou com vitória, para a alegria da torcida, que foi em bom número a Arena MRV, ainda não com lotação total, por uma série de limitações que ainda existem, até de logística, de estrutura no entorno e tal. Mas foi uma festa como a torcida do Atlético sabe fazer, a gente que acompanha de perto sabe, né, da força da massa atleticana, e um ano que já entrou para o arquivo como um ano que não vai trazer muita felicidade para o torcedor, né? Os sonhos de Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, esses já foram para o espaço. Teve o Campeonato Mineiro e vai ter aí a Arena como grande presente de 2023. Um Atlético que prometia muito mais, a gente sabe do tamanho da dívida, sabe que a situação financeira do clube está longe de ser aquela que sugere, né, o estádio novo, a casa nova, mas uma vitória magra para cima do Santos, que continua tropeçando, continua rumo, passos fortes para a segunda divisão, para a Série B, mas pelo menos casou com a oportunidade, o torcedor foi para casa com um motivo para comemorar, e olha que não são muitos esse ano. Rodrigo, aí na Arena MRV não teve show no sábado daquele grupo K-pop, não, né? O gramado está daquele jeito, não. Ainda não. Tem uma programação de shows grande, Paul McCartney vai tocar nele no fim do ano e tudo, mas ainda não. O gramado ainda não está direito por outros motivos que não excesso de show e agenda, que a gente sabe que tem que ter para a coisa virar e para o empreendimento ser lucrativo. O Atlético Mineiro é aquele cara que faz a casa e já começa a morar dentro, né? Não acabou de pintar, tem areia na sala, aquela coisa toda, né? Para dizer que aluguel vale tudo. Para não pagar o aluguel, exatamente. Vamos mudar do jeito que está, mas a cama aí, não, dorme no chão, não tem problema. Quer dizer, só o gramado não tinha, né? Agora, realmente é uma evolução. É uma evolução que a gente quer saber a explicação. Daí começaram a comparar. É só mais barato que o de Brasília, o Mané Garrincha. Aí eu botei a mão na cabeça. O maior elefante branco da Copa. Lito e Gini, que são ligados no automobilismo. O Palmeiras, então, como disse o Piquet, aquele ser humano maravilhoso, né?
entre aspas, ele é o primeiro dos últimos, não? Olha, isso eu não sei, mas uma coisa que me chamou muita atenção nessa rodada do campeonato foi no jogo Corinthians e Goiás. Teve uma falta fantasma. Né? 2 jogadores, parecia até coisa ensaiada, mas 2 jogadores, um do Corinthians, outro do Goiás, escorregaram e caíram ao mesmo tempo, até de maneira muito parecida. Parecia um padedê. E o juiz, Paulo César Novelli da Silva, juiz da FIFA, marcou falta. Quer dizer, é a prova cabal que ele não estava olhando para o lance. Gente, o que será que vai acontecer? O que será que a CBF vai falar disso? Diz aí, Amalfi, o que você espera ouvir agora? Sobre essa falta? Se falta foi do Gasparzinho? Falta, opa, tranquilamente. Só que não foi, não deu falta pro Corinthians, não. Foi falta pro Não deu. Não. Só que o CNM não vai nem falar disso, né? O CNM faz um react, pra gente falar, né, a linguagem de onde estamos, da internet, no YouTube, um react. E ele não vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre o negócio do Palmeiras e Vasco e... Vasco e Palmeiras. Vasco e Palmeiras, o Paulinho. Palmeiras e Vasco. E Palmeiras e Vasco. Vai falar sobre esse lance aí, que é o lance do fim de semana. Vocês acham que o gol o gol válido do Rafael Veiga foi mais bonito que o gol não validado do Paulinho? Não foi. Mas o que vale é o que foi válido. Mas foi também no programa da noite, Veiga, hein? O gol do Rafael Veiga, a lá Zico, hein? Colocou no outro canto, lá, longe do goleiro. O Paulinho não, o Paulinho deu um bate-pronto, tipo o Rios fez outro dia, quer dizer, um gol mais normal, na minha opinião. Só que tem uma coisa, né? A gente reclama do VAR. Eu particularmente, não anularia esse gol, como tantos outros pênaltis dados aí que eu não daria e outros dados que eu também não daria. Então o VAR está confundindo todo mundo. A gente já não sabe quando é pênalti, quando não é, quando é impedimento, quando não é. Dizem que o ombro, a mão não vale, agora vale. Agora, eu acho que um lance tão anterior como esse não devia invalidar a jogada. Mas, por outro lado, em várias situações invalida. Até em Copa do Mundo já aconteceu. Então, falta critério, eu acho, de determinação de uma entidade superior, tipo a FIFA. Porque a Conmebol e a CBF precisa contratar um cara para fazer tradução do inglês para o português, que eles parece que traduzem tudo errado quando as leis chegam. E aí tem esse problema, porque, poxa, foi um golaço, foi um gol bonito e foi um gol, na minha opinião, legal. Mas há em outras situações que esse gol também é dado. Mas ó, a gente está indo pela... O seu quarto, o PC Oliveira, que é o comentarista ali da Globo, ali de arbitragem, explicou a regra. Esse que é o problema. Foi um erro de interpretação da regra. Aliás, não foi aplicada a regra pelo VAR, que tem tempo de rever todo o lance. Esse que é o problema. Às vezes o árbitro, né, como disse o Lito ali no lance do Corinthians e Goiás, os 2 jogadores escorregaram, vai que ele não estava mesmo vendo, vai que ele estava mal posicionado, pode acontecer esse tipo de erro, grosseiríssimo, mas o cara do VAR errar, a gente já viu áudios absurdos, eu só vou citar aquele do Flamengo e Corinthians, da Libertadores ou da Copa do Brasil do ano passado, a bola bate na barriga, não, a bola bateu na barriga. No último jogo, Corinthians e... Estou falando do Corinthians porque são os lances que eu lembro agora de cabeça. Na Sul-Americana, agora, na semana passada, que a bola bate na mão do jogador e não há mano. Sim, são erros absurdos de visão e outros de não ler ou aplicar a regra correta. Isso que assusta muito. Eu acho que isso que é um absurdo. Eu acho que mas a gente às tem, vezes, na verdade... não tem um lance de área, gente. Tem um lance de área. Desculpa, gente, rapidinho. Tem um lance na minha área, tá? Tô atacando. Sofri o pênalti. O árbitro não viu, o VAR também não teve tempo, a bola voltou. Aí o Amalfi ataca. Faz o gol. Aí se anula o gol para dar o pênalti. Quer dizer, é mais ou menos isso. Volta muito o lance. Eu acho que tem que... Passou, faz parte do jogo. Porque a gente aceita o erro do zagueiro, o erro do goleiro, o erro do técnico, o nosso erro do comentarista, que não influi diretamente no jogo, e não aceitamos o erro humano do árbitro. Então, sabe, faz parte do jogo. A gente já viu isso. Aconteceu um gol lá, não anula o gol, porque teve pênalti há 2 minutos lá atrás e só não deu antes porque a bola não parou. É muito complicado isso, gente. E o do Vasco até que não foi tão longo assim, mas também está errado, na minha opinião.
Não, eu ia falar só que eu acho que a gente tem um erro de princípio, porque o VAR ele hoje é uma muleta para o árbitro, né? O VAR deveria ser um apoio em cima da decisão ou da dúvida do árbitro, mas o VAR já começa apitando. Então, eu acho que você vê, por exemplo, um jogo da NBA, quando você recorre à sala de arbitragem que tem lá em Nova York, ou sabe lá Deus onde, mas enfim, é porque o árbitro não se considera capaz o suficiente de decidir o que aconteceu. E no futebol brasileiro, o que a gente vê é uma coisa, parece que o VAR está apitando, né? O juiz ali é uma figura em campo que está praticamente seguindo o que ele ouve no ponto. E o bandeirinha, então, Gini? Dispensável, né? Ah, sim. Os papéis estão invertidos. Os papéis estão absolutamente invertidos. Mas, de qualquer maneira, com a semana aí marcada por 2 momentos de juízes, né? Um que não viu uma falta inexistente, não, melhor, que viu uma falta inexistente, e ele estava bem posicionado, sim, ali. Ele podia não estar olhando, mas ele estava perto da jogada. Assim, eu estou falando, Não, eu sei, falou hipoteticamente. Hipoteticamente. Eu Sim. acho que a bola nem estava com os caras. Assim. Foi inacreditável aquela. Agora, outro momento muito engraçado também foi entre Grêmio e Cruzeiro, né? O Luizito Soares fazendo uma cera, tirou a chuteira, o lateral do Cruzeiro se indignou, pegou a chuteira do Luiz Soares, jogou para fora de campo, claro, acabou tomando um cartão amarelo, mas foi um momento até bem engraçado dessa rodada, né? O Rafael Cabral, o goleiro do Cruzeiro, foi dar entrevista lá o pós-jogo, ele falou assim, eu vim aqui em respeito a vocês, mas não tenho condições de falar. Ou seja, ele foi, mas não foi, né? Ele não deu entrevista. Eu fiquei meio sem entender, porque eu não acompanhei o jogo. Não sei se foi ponto de cera da equipe do Grêmio, mas assim, tá todo mundo indignado com a arbitragem, né? É quem joga, quem assiste, quem comenta. Quem ganha e quem perde. Exatamente, é um negócio assim assustador, cara. Então, alguma coisa de certo não tá certa, né? Mas eu acho que os jogadores aí... O Botafogo não tem nada a reclamar, mas... Nada. O Botafogo não, o Botafogo tem a comemorar, né? Porque até eu esqueci de falar. Gente, vocês repararam que o Tietê, que tem sido uma das forças de meio de campo do Botafogo, ele não estava nem no banco, ele estava fora, e surgiu o Gabriel Pires, né? Jogador que está se firmando ali no meio de campo, quer dizer, acaba aquela história inicial que muita gente falava, e falava com razão, eu até temia por isso, no começo do campeonato, que o Botafogo não tem banco. O Botafogo hoje tem um belíssimo banco, ou 2, né? Como falou o Quartarolo aqui nos bastidores, tem o banco John Textor, que é o banco financeiro, e um banco de reservas que não é mais reserva, né? Até com uma capacidade muito, muito grande. O que eu sei que vai chatear o Alê, porque está incomodando a ele, né, a liderança do Botafogo. Mas a Alê não se preocupa, não. É só esse ano, como disse Quartarolo. Quando chegar, e isso realmente me preocupa. Quando chegar o fim do ano, o nosso sonho vai acabar. Porque poucos jogadores vão restar aí. Ele está devendo muito e ninguém fala nisso. Né? Quem que... O Andrei Sanches, ex-presidente do Corinthians, Botafogo fazendo empréstimo bancário, tá devendo. Essa conta vai chegar o ano que vem. Tô brincando, já foi até esclarecido, né? Antes que o Lito se André Sanches sendo André Sanches, né, Alê? Olha quem fala de emprestar dinheiro. Meu Deus do céu. André, ele conhece o assunto, né? Não sei de que lado, mas ele conhece esse assunto. Mas, gente. Eu queria perguntar para você. Pode perguntar, Malfi. Oi, pode falar, Lito. Não, eu só ia puxar. Eu queria perguntar para vocês, assim, assistindo os jogos, eu vejo três grandes destaques individuais. Né? Tem que ter um do Botafogo, claro, Eduardo, Rafael Veiga e Vitor Roque. Eu acho que individualmente são os 3 melhores jogadores do campeonato. Vocês têm mais alguém? Tem mais alguém para ser destacado? Eu acho que esses 3 e do PR. Eu acho muito difícil sair desses 2 caras, porque é o artilheiro do campeonato. E eu acho que às vezes causa uma ilusão de ótica, assim, né? Eu entendo o que você está falando, eu vou tentar explicar. É que a gente vê a temporada e a gente não separa o Campeonato Brasileiro. Né? Eu acho que é mais difícil. Assim, o Veiga jogou bem o Campeonato Brasileiro, ou ele está fazendo grandes jogos da Libertadores e a gente põe no pacote. Falando em Campeonato Brasileiro, eu acho que esses 4 jogadores do Botafogo estão sobrando, tem que estar na seleção de todos. De todos os comentaristas, jogadores, tem que ter esses Eduardo, Tiquinho, PR e o zagueiro. Adrielson.
Esses 4 têm que estar em todas as seleções. Claro, você não pode tirar o Veiga, o Vitor Roque está fazendo uma belíssima temporada, acho que ele está estourando muito mais rápido do que a gente podia imaginar. A gente falava do Eric, né? A gente já teve até essa discussão aqui no Franguinho, né? Quem é melhor, Eric ou o Vitor Roque? O Vitor Roque está muito mais bem preparado. Hendrick, perdão. Hendrick. O Paulinho também está jogando muito, né, gente? É isso que eu ia falar, viu, Amalfi? O Paulinho é um jogador que me impressiona, sabe por quê? Porque tem hora que você não vê ele em campo, né? Ele é um artilheiro que ninguém fala que é artilheiro. Ele tem uma boa chegada de cabeça no primeiro e no segundo pau. Ele joga bem com a bola no pé. Quando joga perto do Hulk, é um inferno para o adversário. E ninguém o trata nesse nível. Para mim, ontem, estava todo mundo na transmissão da Globo lá que eu vi. Porque o Pedrinho jogou muito, porque o Hulk, o cara que desestabilizou. Você vê que aquela defesa do Santos, até eu de sapato na chuva. Mas o cara que arrebentou foi o Paulinho, não pelos gols, pela movimentação dele. E toda vez que eu vejo, talvez tenha dado sorte. Esse cara joga muito e é pouco falado, cara. Ele tem uma característica interessante, que ele não é fominha, ele não é aquele jogador que quer o protagonismo para ele. Então, ele é muito bom em assistência, muito bom em deixar o Hulk na cara do gol, abrir espaço na marcação, como você comentou. Né? Então, tem essa característica que é bem bacana. Ele não quer para si o protagonismo, né? As luzes, a atenção, mas faz uma diferença absurda na equipe do Atlético. Concordo. Por outro lado, eu gostaria de ouvir de vocês uma análise um pouquinho mais detalhada de 2 times que começaram o campeonato como prováveis lutadores, prováveis candidatos ao título, e que estão demonstrando uma certa irregularidade. Quer dizer, o Flamengo é um deles, já não está nem demonstrando irregularidade, ele está deixando a desejar jogo a jogo. Mas o Fluminense também está num sobe e desce, são times que... O São Paulo também, que começou tão bem com o Dorival, está dando agora umas vaciladas. O que vocês preveem para esses times no resto do campeonato? Amalfi? O caso do Flamengo, eu acho que é um elenco que já deu o que tinha que dar. Tem jogadores ali que já não estão rendendo o que renderam. O Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, esses caras parece que já não estão tão motivados, e também a idade já chegou para esses, principalmente acho que para o Felipe Luiz. O Fluminense é isso, é o estilo do Diniz, ou é 8 ou 80, ou joga um grande futebol ou perde de goleada. Acho que é isso. E São Paulo? E Grêmio? São times que... Eu acho que o São Paulo vai ficar nesse meio de tabela, 8º lugar, 7º, que é o lugar do elenco do São Paulo. Eu acho isso. E é 11º hoje. Mas são times, viu, Lito, que estão envolvidos em mais de uma competição, né? Você vê o Flamengo, eu acho que o Flamengo está dando tudo no que pode, ainda que é Copa do Brasil agora, para salvar o pescoço do elenco. Os jogadores devem ter se unido nisso. Eu estou falando, é claro, não quero ser leviano, não estou lá, né? Mas quando joga o Campeonato Brasileiro, eles deixam o Sampaoli na mão. Claramente, eles não gostam do cara. Tá? Há um racha ali, claro, na minha opinião, e vendo a distância. Se alguém provar o contrário, eu venho aqui e peço desculpas de joelho em cima do milho. Mas a verdade, pelo que eu conheço de futebol, está na cara. Agora, na final da Copa do Brasil contra o São Paulo, eu acho que eles vão jogar muito. Eles vão jogar para ganhar. O São Paulo, eu acho que desses que você citou, é o que tem um elenco mais normal, vamos assim. E o Dorival está fazendo o que pode. Eu acho que o caminho é a Copa do Brasil, talvez. Desculpem. E a Sul-Americana, né? A Sul-Americana vai dar um dinheirinho e já leva também a Libertadores. Então, o São Paulo está em 3 competições ao mesmo tempo. O Grêmio está numa posição que eu não esperava desse ano. A chegada do Suárez mexeu com todos. E o próprio Fluminense, eu acho que no final da Libertadores pode ser Palmeiras e Fluminense. O Fluminense está trabalhando bem na Libertadores. Agora, é um time que tem altos e baixos demais, até mesmo no próprio jogo, dentro do próprio jogo. Mas é um elenco que eu acho, por exemplo, superior ao do São Paulo. Né? Então, está mais ou menos nisso. Então, o Flamengo está se deixando levar, né? Não vai cair, é claro. Vai tentar aí uma salvação na Copa do Brasil e torcendo para o São Paulo ir embora logo. O São Paulo está fazendo o que pode com o Dorival. A busca do São Paulo, na minha opinião, é mais sul-americana. Copa do Brasil, se vier, é claro, é ótimo, mas eu acho que no mano a mano, se os dois jogarem o que pode, o Flamengo vai ser campeão, né?
e aí depende mais dos jogadores do que dos treinadores. E o Fluminense é isso aí, vai brigar para chegar à final da Libertadores. Já começou bem, deu uma boa reada no Olímpia, jogando muito, né? Jogando demais, muito mais do que o Flamengo fez contra o próprio Olímpia no Maracanã. E eu acho que o caminho é esse, eles estão escolhendo agora um caminho, porque, como disse debochadamente, entre aspas, no início do programa, um amigo nosso, eles estão no funil. Vai, Gini, Ali. vai, Gini. Eu vou deixar o Gini falar primeiro para eu encerrar o programa, porque eu já recebi notícias da produção aqui, vocês estão falando demais. Verdade. Eu gostei do Quartarolo. O Quartarolo disse que o time, o elenco do Flamengo não gosta do Sampaoli. Também não gostava do Vitor Pereira. Eu fico imaginando de quem que eles vão gostar, né? Porque é impressionante. Gostava do Dorival. Quem será esse? Mas a direção não Só gostava. se Né? for. Não gostava do Rogério Ceni, né? Olha o deboche. Pois é, aí falta combinar com a direção. Mas isso que vocês comentaram dos outros. Ah, sim, tem esse detalhe. Mas São Paulo e Grêmio, acho que para os respectivos torcedores estão fazendo bem mais do que eles chegaram a imaginar no começo da temporada. Né? O horizonte era bem menos positivo. Você imaginar que o Grêmio aí de passos largos para voltar à Libertadores, o São Paulo com chance de ser campeão tanto da Copa do Brasil quanto da Sul-Americana, você até deixa de lado qualquer decepção em relação ao brasileiro. Fluminense, eu posso falar com um pouco de capacidade, né? Sou parte interessada no assunto, é aquela história, né? O Diniz tem isso mesmo, o time deu uma caída, perdeu um pouco o rumo no meio do brasileiro ali, não sei se coincidiu com a história da seleção brasileira. Daí teve a vinda do Marcelo, alguns reforços e tudo, deu uma encaminhada, mas também acho que o foco é Libertadores, vai terminar ali terceiro, quarto, quinto, já é uma boa posição. Eu também acho isso. A Libertadores muda muito o encaminhamento do campeonato. Né? Até mesmo o Botafogo que está liderando aí e vai ser campeão brasileiro, não há discussão, não há deboche sobre isso, também está priorizando o Campeonato Brasileiro por questões históricas, precisa ganhar tal. E Sul-Americana, se vier, vai ser um baita lucro, mas a intenção para o Botafogo é o Campeonato Brasileiro. Para as outras equipes, não chega a ser tanto, né? E algumas equipes já meio que desistiram já muito cedo do campeonato. Né? O Flamengo, que teria condições de jogar tal, tem essas coisas, né? Soco na cara de um, briga no outro durante o treino, daí vai lá um líder e fala assim, não tem nada disso, tudo mentira, tal, não tem nada disso, a gente vive em harmonia, mentiras e tal. Então isso acaba refletindo. Só sobre o Flamengo, para ter noção, o Gabigol vai fazer aniversário agora essa semana, tem uma festa marcada do Gabigol, e a torcida do Flamengo está planejando numa manifestação em frente à casa do Gabigol contra a festa de aniversário. Olha só como está a situação do Flamengo. Sobre São Paulo... Só tem uma coisinha que eu quero falar ali. Todos vocês estão falando aí duas, três competições. A exceção, então, seria o Palmeiras, né? Que está fortíssimo em todo lado. Exatamente isso. O Palmeiras tem uma fome absurda, porque não tem um elenco tão grande. Mas o Palmeiras é Libertadores, gente. O Palmeiras sabe que brasileiro mas está bem no brasileiro também. Não, é que o Palmeiras joga com facilidade, né? Ele consegue poupar o time durante o jogo, né? Faz alterações. E o Palmeiras quer a Libertadores porque vai ser o único time brasileiro que pode ter 4 Libertadores, está muito perto disso, né? Já está na semifinal, né? Não tem como tomar uma remontada, né? Jogando em casa, enfim. E pode priorizar nesse momento o Campeonato Brasileiro para tentar chegar perto do Botafogo. O Botafogo não vai perder, teria que perder 5 jogos seguidos, e não aconteceu isso em nenhum momento, não perdeu 3, não perdeu 2. O Ale, acontecer. Só para fechar, se eu quer falar do Botafogo? Não, só uma perguntinha para você, que é muito bem informado. Você sabe se o Sampaoli e o Marcos Braz estão convidados para a festa de aniversário do Gabigol? Duvido. Duvido que esteja. Aliás, o São Paulo podia usar o fio dental antes de ir na entrevista coletiva, o pessoal vai ver em casa aí, na coletiva ele foi palitar os dentes. E sobre o São Paulo, eu acho que o São Paulo, né, se arrumou no meio do campeonato, né, o Dorival chega com o campeonato rodando, arruma o time, melhora, chega o Lucas, né, mas o Lucas vai ficar pouquinho, mas chega sendo um jogador assim, né, perto dos outros, assim, nitidamente. Eu era muito cético, achando que o Lucas não ia render tanto, mas estava completamente errado. Está sendo muito importante. Então, assim, eu acho que só o problema, Gini, só para você finalizar, é que eu acho que o Campeonato Brasileiro vai perdendo importância até em relação à Copa do Brasil, né? Por causa da premiação, por conta de ter que jogar com 100% dos jogadores, você não poder poupar, enfim, tem muitas coisinhas que eu acho que o Campeonato Brasileiro está perdendo um pouco de força. Mas, assim,
Eu acho que tem que ter os dois, pontos corridos e mata-mata, como a gente tem hoje. Fala, Gini. Não, era só para fazer um registro de uma imagem que correu o mundo, acho que a gente não pode deixar de falar, que foi a faixa que a torcida do PSG colocou em relação ao Neymar, né? Que o Rude foi embora, etc. E acho que nesse caso não é mimado de torcedor, não. Expõe muito bem o que era o sentimento lá da torcida de Paris em relação a ele. Basta ver que o Messi saiu e não teve nenhum tipo de manifestação desse tipo. E qual foi a faixa? Vamos chegar. Nos livramos do menino mimado. Era isso. A torcida do PSG é bem chata também, tá? É bem chata. Eles gostavam do Pastore. Vamos ver se agora o PSG então vai começar a ganhar, né? Já que não ganhou com ninguém. Exatamente. Podemos encerrar então? Vocês estão tagarela demais. Lá, o Amalfi já até desabilitou lá, para querer falar mais um pouquinho. Manda beijo, Amalfi. Manda beijo. Beijo para todos. Valeu, obrigado. Até semana que vem. Seus cornetas e debochados. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.